Paz para sair da barca. Paz para sair da sua zona de conforto. Alguns de vocês precisam sair da sua zona de conforto. Alguns de vocês têm um chamado, um som tão forte, tão pesado. Mas você está com medo, você está sentando na cadeira. E Deus está falando, olha, o tempo de sentar acabou. O tempo de ficar na sua quarta, cheio de medo, acabou. O tempo de ficar vergonha de falar, de profetizar, para falar uma outra língua, acabou. Eu ouvi muitos, especialmente nessa área de linguagem, né? Porque você sabe, inglês não é uma linguagem só para Estados Unidos, para ir para Disneyland e para estar no dia boa no Orlando. Não. Para falar inglês é uma chave para o mundo. Você consegue ir para qualquer lugar no mundo e fala, e prega, e ajuda, e servir, e ama pessoas, gente. Mas eu ouvi muitas pessoas falando, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, papai. Você acha que não é difícil para mim vir aqui e falar com vocês? Mesmo eu sabendo que meu vocabulário não é tão profundo, minha gramática não é tão top, tão legal. Você acha que é difícil para mim? Obviamente, é muito difícil para mim. Você acha que eu não fico com vergonha? Claro. Mas esse não pode me parar para pregar. Esse não pode me parar para avançar. Esse não pode me parar para reagir ou para viver em tudo que Deus quer para a minha vida. Gente, eu não tenho tempo para ficar com vergonha. Eu não tenho tempo para ficar na minha quarta falando, porque não fala muito bem. Eu tenho uma missão aqui nessa terra. Eu tenho uma vida só. Eu tenho 24 horas por dia, mesmo tempo que você tem. Então eu preciso utilizar cada segundo, cada minuto da minha vida. Eu preciso aproveitar cada momento da minha vida. Eu não pode ficar com medo. Então você precisa de paz. Se você realmente quer sair do barco, se você quer realmente sair da zona de conforto, você precisa ter paz reinando em sua mente, reinando em sua vida, se você realmente quer avançar. Paz é crucial, é vital para a sua vida. Está comigo hoje à noite? Amém. Você precisa entender uma coisa. Ao momento que você sai do barco, tudo vai ficar tranquilo, gente. Porque Deus está com você. Você não precisa ficar com medo. E Deus estava falando isso com Davi várias vezes no tempo da vida dele. Ele fala várias, olha, Davi, eu estou com você. Ele fala com Josué, olha Josué, não fica com medo, eu estou com você. Ele falou a mesma coisa com Moisés. Vocês entendem? Moisés. Ele fala a mesma coisa com ele. Fica tranquilo, cara. Eu estou com você. Quando pessoas perguntar quem você representa, quem está indo com você, fala disso. Eu sou quem eu sou, está com você. Eu sou Deus Todo-Poderoso que está com você, que está com o seu lado. Fica tranquilo, mano. Eu estou com você. Não precisa estressar. Não precisa chorar. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu estou com você. Então, no momento que você sai do barco, fica tranquilo, está tudo certo. Sim, você vai sofrer. Jesus prometeu isso. Você vai. Para mim é uma honra para sofrer. Não todo mundo gosta de falar disso, mas eu entendo que quando eu sofro, eu estou fazendo a obra de Deus. Deus diz, Jesus, Ele promete isso. Olha, você vai sofrer. Ele fala disso. Mas fica tranquilo, gente, porque eu já venci o mundo. Fica tranquilo. Então, a gente vê aqui que a gente precisa confiar em Ele. Por causa disso, Ele diz, olha, fica em paz, eu estou com você. Tem paz. Fica tranquilo. Em Salmos 46:10 declara isso. O desejo de Deus é que você mantenha uma posição de paz. Que você mantenha
firme e forte, que você não tira seus olhos dele, que você fica focado e sempre seguindo para frente. Amém? Amém. Gente, que verdade é isso? Que poder, que verdade que Deus está revelando aqui para nós hoje à noite. Você pode entrar em 2020, gente, com um coração cheio de paz, uma mente cheia de paz, porque você realmente entende que Deus está com você, está do seu lado, trabalhando no seu favor. Eu senti que tem, às vezes, especialmente na igreja, tem muitas pessoas cheias de medo, cheias de preocupações. Como eu vou pagar isso? Como eu vou conseguir ir na faculdade sem apoio dos meus pais, sem apoio dessa pessoa, sem isso? Como eu consigo? Cheio de preocupações, e por causa disso, você está limitando Deus a trabalhar em sua vida, em seu favor, porque mais uma vez, gente, paz e medo não podem fluir juntos. Então você vai ficar cheio de medo ou você vai ficar cheio de paz. Hoje à noite você precisa decidir para entregar sua medo para a paz. Você precisa decidir hoje à noite para fazer isso mesmo. Deus não vai fazer esse trabalho para você. Desculpa, queridos. Desculpa, irmãos. Ele não vai fazer esse trabalho para você. Você precisa entregar seu medo. Ele não vai tirar o medo. Você precisa entregar seu medo. Você precisa fazer essa decisão hoje à noite, dizer, não, chega. Eu não vou mais andar em medo. Hoje à noite eu vou decidir para entregar meu medo e eu vou receber essa paz que Ele está passando para mim hoje à noite. Talvez você também está cheio de dúvidas sobre sua vida, sobre tudo que Deus tem para você. Você acredita que Deus quer Ele quer responder essas dúvidas hoje à noite? E Ele vai fazer isso através de paz. Se medo desfoca todas as coisas. Eu sou um fotógrafo. E eu entendo muito bem, se você desfoca uma coisa, a foto vai ser ruim. E vai ser muito difícil para você entender o que é a imagem. E muitas pessoas têm a lente toda desfocada. E você está perguntando, por que eu sou tão confuso? E Deus está querendo focar sua vida. Ele quer mudar a sua perspectiva. Muitos de vocês você precisa mudar a sua perspectiva hoje à noite. E você acredita que tem uma pessoa que vai ajudar você a fazer isso? É o Espírito Santo de Deus, gente. Ele é seu paracleto. Paracleto significa, em grego, paracleto são duas palavras de origens. Para significa chama, e cleto é chama perto. Então quando você coloca juntas, é chama perto, chama uma pessoa perto. E essa palavra paracleto no velho, na história antiga, era uma advogada da família. Então quando a família estava com dificuldades, qualquer hora, qualquer momento, a família chamou a advogada da família, e a advogada veio na hora. E esse advogado não foi assinado, ele não trabalha em outro trabalho de outras pessoas, ele trabalha só para a família. Então essa palavra paracleto significa o Espírito Santo, mesmo que ele consegue de trabalhar com todo mundo, ele está focado nas suas coisas, nos seus problemas. E ele quer trabalhar especificamente com você. E ele quer ajuda de focar a desfocação, não sei essa palavra. Desfocação. Ele quer focar tudo que está desfocado hoje à noite. E paz vai ajudar nisso. E através dessa paz você consegue silenciar todas as situações da sua vida. Paz, o que vai fazer uma coisa? Ele vai fechar a boca do inimigo, vai fechar todas as mentiras que estão entrando na sua mente, na sua cérebro, no seu coração, vai fechar tudo para você conseguir escutar a voz do Espírito Santo.
Por causa disso, Deus diz, eu sou a sua paz. Porque Ele entende, ao momento que a paz reina na sua vida, você consegue ouvir todos os planos de Deus para a sua vida. No momento que a paz reina na sua vida, você consegue ouvir as palavras celestiais, os planos perfeitos para a sua vida. Então você consegue vira direita, vira esquerda, para, fica quieto, fala, não fala, criar, não cria, ir para lá, ir para cá, fazer uma coisa, e você vai conseguir ouvir todas as direções de Deus para a sua vida. Está comigo hoje à noite, gente? Está entendendo o meu português? Em nome de Jesus. Essa paz é presente e disponível para você hoje à noite. Mas mais uma vez, é uma decisão que você precisa tomar hoje. Não espera. Todos os dias da minha vida, especialmente como missionário, em 2020, eu vou celebrar 10 anos em Brasil, uma década em Brasil. 10 anos. 10 anos de sacrificando todos os dias. Uma vida de entrega todos os dias, minha cultura para a cultura brasileira. Você sabe como difícil para fazer? Você sabe a dificuldade de fazer isso? Você sabe a dificuldade para mudar a minha cultura e receber o culto brasileiro, que é completamente diferente de cultura americana? É tipo noite e dia, é completamente diferente. A maneira que a gente fala, a maneira que a gente trata pessoas, a maneira que a gente faz tudo. Foi quase 10 anos fazendo isso. Mas eu só consigo fazer isso porque eu tomo essa decisão todos os dias para andar em paz. Eu amo que Filipenses, passa para mim, Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Olha isso, olha que a palavra diz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz de Deus está aqui para guardar sua mente e também seu coração. Você precisa entender onde paz reinar, onde paz está, sempre vai ter uma resposta. Sua resposta habita lá dentro da paz. Sua resposta está literalmente lá dentro da paz. Tudo você precisa estar em paz. Por causa disso, a paz é tão importante para nossas vidas, gente. Por causa disso, Deus fala, Ele repete várias vezes sobre esse assunto de paz. Não deixa medo guiar você. Não deixa medo dominar você. Não deixa medo reinar na sua vida. Não deixa o medo fazer isso. Mas deixa paz fazer isso. Talvez você não sabe o que você vai fazer amanhã. Mas com paz vai ajudar você para descansar e para ouvir o que Deus tem para você para amanhã. Talvez sua mente não consegue entender tudo. Mas com paz, o seu coração vai conseguir entender os planos de Deus. Não sei se você está entendendo. Às vezes a mente é um pouco lento, devagar. Mas seu espírito hoje à noite quer acalmar todas as emoções da sua vida. Todas as situações, todas as tempestades. Paz quer fazer isso. E Deus declarou isso nos Salmos. Que Ele tem habilidade para acalmar as coisas. Por causa disso Ele fala paz. Mesma coisa que Jesus fez no barco nesse dia, quando a tempestade chegou. Os discípulos estavam lá em cima, de repente a tempestade vem do nada, gente. Isso é bem parecido, né? Uma coisa nas nossas vidas, né? Do nada uma coisa acontece. Os discípulos estavam lá em cima do barco, no primeiro deck.
De repente a tempestade vem. Eles ficam loucos. Nós vamos morrer! Nós vamos morrer! Ah! Eles foram lá embaixo. Eles foram lá cortar Jesus. Ô Jesus, pelo amor de Deus! Bem tipo, pelo amor de Deus! Você não se importa da gente? Você não se importa se a gente vai morrer? E Jesus diz: que é isso, mano? Por que você está tão, nervoso? Essa é a tradução Ryan, tá? Ele subiu, foi lá e diz: paz. Morte? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Você precisa entender, morte não tem poder sobre você. É uma coisa muito linda no Salmos 23, capítulo 23, Davi, ele tinha uma revelação sobrenatural. Lá no final de 23, ele diz: mesmo que eu andar no vale dos montes, no sombra das montes, eu não vou ficar com medo porque você está comigo. Ele diz uma coisa muito interessante nesse versículo. Ele diz: mesmo se eu ando no vale da sombra das montes. Por que ele fala sombra? Ele não fala mesmo que eu ando na vale da monte. Por quê? E nesse momento ele tinha uma revelação, provavelmente ele nem percebe que ele tinha essa revelação sobre a vida de Cristo. Porque Jesus Cristo tomou morte por nós. Por causa disso, a gente pode passar pela sombra da morte. A sombra da morte não tem poder sobre nós, porque é uma sombra. Uma sombra de uma cachorro não pode morder. Uma sombra de uma espada não pode matar. A sombra da morte não pode matar você. É simplesmente uma sombra. Então você não precisa ficar com medo. Porque Jesus já tomou a morte. Aleluia. Ele já venceu sobre morte. Então mesmo se morte tem uma sombra, não pode afetar você. Porque você é um filho de Deus. Então Davi falou: mesmo que eu passe por essa situação, morte não tem poder sobre mim. Porque Deus está comigo. Com Deus você não vai morrer. Você pode ficar em paz por causa disso. Está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Aleluia. Sim. Aleluia. Em Mateus capítulo 14, eu não vou ler essa passagem, mas eu vou falar. Era a história onde Pedro saiu do barco. Eu estou terminando. Onde Pedro saiu do barco. Jesus chamou Pedro para sair do barco. E nesse momento, o Pedro tinha paz. Obviamente, porque ele saiu do barco. Se ele não tinha paz, ele vai ficar lá junto com os discípulos, porque os discípulos estavam com medo. Mas, obviamente, ele tinha paz, porque ele ouviu a voz do mestre. Desculpa. Ele ouviu a voz do mestre. Estou fazendo isso porque eu acho que alguma pessoa está dormindo. Eu vou fazer isso. Estou brincando. Mas ele ouviu a voz do mestre. Ele tinha paz. Ele saiu do barco. Mas nesse momento ele estava andando nas águas. Uma coisa aconteceu. E todos vocês são crentes, então provavelmente você já sabe essa história, né? Ele tirou os olhos de Jesus. Ele começou a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus, que era a paz, que era a resposta, que era a rocha, que era a fundação de tudo. Ele tirou os olhos deles e começa a olhar as situações ao redor dele. E o medo começa a consumir a vida de Pedro. Medo funciona como um peso, como uma mão sobre a cabeça de Pedro e começa a puxar ele por baixo. Até ele começa a afundar.
Você precisa entender, medo não é uma coisa mística, não é uma coisa falsa, é uma coisa real. E pode afetar a sua vida. Obviamente afetou a vida de Pedro, que quase matou ele. Pegou a mão dele, a príncipe da paz. Jesus é chamado a príncipe da paz. A príncipe da paz pegou a mão de Pedro e diz: olha, fica tranquilo. Se Jesus fez a mesma coisa que Deus fez no Velho Testamento, várias vezes. Ele mostrou que, olha, se você fica comigo, tudo vai ficar tranquilo. Deus fala isso mesmo com as israelitas. Se você submeter, se você seguir, se você obedecer, tudo vai ficar tranquilo, tudo vai ficar de boa para você. Jesus fala mesmo, olha, fica comigo, anda comigo, não tira seus olhos de mim, confia em mim, confia nas minhas palavras. E Jesus está falando a mesma coisa aqui nesse lugar, através do Espírito Santo, através da palavra. Fica tranquilo, não tire seus olhos de mim, eu estou do seu lado, eu sou sua paz, confiar em mim. Está comigo, gente? Então, para terminar, abrir suas Bíblias, ou pode ler aqui lá em cima, Efésios capítulo 3, versículo 20. Esse é o último versículo de hoje. Olha isso. Efésios capítulo 3, versículo 20. E nós vamos ler até o 21. 2 versículos aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquele que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós operar. 21. A essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Se você precisa, entende que Jesus está trabalhando no seu favor hoje à noite. A gente entende que Jesus é nosso grande intercessor. E nesse exato momento, domingo à noite, aqui em Belo Horizonte, Ele está no céu, intercessando para nós, em nosso favor. Ele está trabalhando em nosso favor. Ele está simplesmente esperando para você. Entrega sua mente e andar em paz. Eu quero deixar 3 coisas com vocês, 3 coisas práticas, para ajudar você a andar em paz hoje à noite. 3 coisas. A primeira coisa, você precisa confiar na palavra de Deus. Não, talvez é uma dica muito simples, mas uma coisa interessante, né? As coisas simples, a gente tem uma dificuldade para realmente fazer. Como assim? Well, não é tão difícil para ir para a academia, né? Mas vocês não fazem muitas vezes. Eu não fui na academia essa semana. Não é difícil para sair da sua casa, para ir para a academia, mas a gente não faz. Ou às vezes com dietas, né? Em 2020 eu vou perder muitos quilos. Eu vou fechar minha boca. É simples, mas não faz. Para alguns é muito difícil, né? Mas é mesmo. Coisas simples às vezes são mais difíceis para fazer. Mas você precisa confiar, gente, na palavra de Deus e seguir os comandos dele, seguir as direções dele. A segunda coisa, escuta a voz do Espírito Santo e não escuta a voz de outras pessoas. Todo mundo vai falar o que eles acham. Eu acho que você precisa fazer isso. Eu acho que você precisa fazer isso. Para com isso, meu Deus. O que o Espírito Santo fala sobre esse assunto? O que Ele quer falar? O que Ele quer você fazer em relação a esse assunto? Escuta a voz dEle. Eu sempre falo com pessoas, segundos com homens e horas com Deus. Minutos com homens e horas com Deus. Amém? E a terceira e última coisa. Você precisa reagir. You have to act upon the word.
Você precisa reagir sobre a palavra. Reagir sobre a palavra. E você precisa começar a andar em fé. Faz a mesma coisa que Pedro fez. Todo mundo julga Pedro porque ele fundou. Ninguém celebrou o fato que ele realmente saiu do barco, né? Ele ouviu a voz do mestre e respondeu. Ele reagiu. Então faça isso, gente. Reage sobre a palavra. Escuta e reage. Não seja uma cabeça dura. Não seja chato, não. Para com isso. Escuta. Responde. Reage. Amém? Amém. Então eu quero deixar essa palavra com você hoje. Que Deus continuamente ajuda e abençoar sua vida e seu caminho. Que 2020 pode ser um ano de paz. E quando as tempestades vêm, você não precisa reagir com medo. Simplesmente diz: paz. Eu vou reagir em paz. Eu vou tomar essa decisão hoje e todos os dias de 2020. Amém? Amém.